Nós estamos seguindo na nossa série de mensagens nas cartas de Pedro, estamos quase chegando ao final da segunda carta, né? E eu queria ler com você hoje a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso de número 1. Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, lá bem no finalzinho, te ajudar a ficar depois da primeira carta, que eu faço agora, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, nós vamos ler até o verso 22, se você encontrou aí, você diga amém. Diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Verso 12. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais. Guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregarem-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, verso 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nela enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de seguir aprendendo do Senhor, ouvindo a sua voz. Pai, nós oramos para que, de fato, a tua palavra ocupe aqui o lugar principal e ela fale ao nosso coração. Pai, que a tua voz seja audível neste lugar. Prepara o nosso coração
para celebrarmos a ceia. E mais uma vez te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoe, Deus, as nossas falhas, perdoe, Deus, tudo aquilo que fizemos contra o Senhor, para que nesse momento possamos ter um canal livre e aberto, ó Deus, com o Teu trono, com a Tua presença. Oramos para que, de fato, o Senhor use a Sua palavra para falar ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero retomar com vocês essa série que nós acabamos aí por força maior parando nos 2 últimos domingos, e nós estamos olhando, né, estudando, lendo as 2 cartas de Pedro. Estamos vendo como que eu e você podemos obter, né, como eu e você podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar palavras de fé, de esperança e de confiança nas nossas vidas. Veja que não é só urgente tratar desses assuntos nas cartas de Pedro, como também necessário por conta do clima que vivemos, seja como a sociedade de maneira comunitária, onde todos nós enfrentamos os mesmos desafios, mas também por conta dos nossos desafios pessoais, daquilo que eu e você enfrentamos de maneira individual. Nós precisamos olhar para essas situações, olhar para essas dificuldades, sejam elas as dificuldades da nossa própria vida, ou então aquela que todos nós aqui estamos inseridos, olhar para essas questões e saber onde está a nossa fé, onde está arraigada, onde está plantada a nossa esperança. E essa tem sido a tônica que nós temos ouvido e estudado nessas cartas de Pedro, saber onde o cristão encontra a razão da sua existência, saber por que o cristão pode ter esperança, mesmo no meio de uma situação tão difícil que enfrentamos nas nossas vidas pessoais e também de maneira comunitária, por que o cristão, a despeito dos acontecimentos, ele pode continuar confiante, ele pode continuar crendo no seu Senhor Jesus. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé viva? A nossa esperança é uma esperança viva, que se mantém a despeito dos acontecimentos, a despeito das circunstâncias? Ou a nossa fé e a nossa esperança, elas estão muito bem, obrigado, quando todas as coisas vão bem, quando tudo contribui para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu desejo, então eu sou alguém muito fervoroso, eu sou alguém de muita fé? Ou se a nossa fé de fato está no Senhor, se a nossa esperança está de fato no Senhor? De maneira bem rápida, nós vimos lá no primeiro livro, na primeira carta de Pedro, o esforço do apóstolo em transmitir confiança, transmitir aos cristãos que eles podem sim confiar no poder de Jesus Cristo. Nós vimos a possibilidade do cristão se alegrar em todas as situações da sua vida, porque vimos que a alegria do cristão não depende dos acontecimentos de hoje, não depende dos acontecimentos do momento. Você me ouviu várias vezes falar sobre isso quando estudamos a primeira carta, porque a alegria do cristão está unicamente baseada numa esperança, na esperança da promessa do nosso Salvador Jesus Cristo, por sabermos que um dia estaremos com Ele eternamente. Toda dor, todo choro, todo lamento, toda crise, toda guerra, toda perseguição vão cessar. O cristão vive aqui nesse quadrado desse mundo, vive aqui nesse tempo, mas a cabeça do cristão não está nas coisas do presente, não está na segurança que o dinheiro pode trazer, não está na segurança que as coisas podem nos dar. A segurança do cristão, embora ele vivendo esse tempo presente, a segurança do cristão está no seu Senhor. E esse Senhor não muda, esse Senhor não falha, por isso que nós caminhamos confiantes. E para abordar isso, na primeira carta de Pedro, nós vimos ele falando sobre a natureza da nossa salvação, que a nossa salvação está totalmente baseada naquilo que Cristo fez, e não, obviamente, naquilo que nós fazemos. E diante disso, o que se espera desses cristãos que alcançaram essa verdade, o que se espera desses cristãos que agora reconheceram a verdade salvadora e libertadora do Evangelho de Jesus Cristo, o que se espera desses cristãos é que eles cresçam, é que eles dediquem a sua vida no cumprimento da palavra do seu mestre, no cumprimento da palavra do Senhor, e o que é esperado para esses cristãos, obviamente, é o crescimento espiritual, e isso baseado numa vida de santidade. Essa é uma base do que nós vimos na primeira carta. Mais uma vez, se você perdeu alguma mensagem, todas elas estão lá
na nossa página do Facebook. E vejam, agora nós estamos na segunda carta, já começamos o primeiro capítulo há 2 domingos atrás. E aqui há um tom diferente que o apóstolo usa, para que você saiba, há uma diferença de aproximadamente 4 anos entre a primeira e a segunda carta. Então, nós estamos aqui, teoricamente, quase com certeza, no ano 67 depois de Cristo. Veja, 67 anos depois que Cristo é crucificado, 67 anos depois que Cristo pisou a terra, 67 anos depois que, certamente, muitas coisas aconteceram, né? Nós temos muitas pessoas da área de educação aqui na igreja, você também certamente já foi aluno, e você lembra das suas aulas de história, eu tenho certeza disso que você lembra, e você tem tudo gravado na sua mente, não é verdade? Amém, irmão? Nem lembra que teve essa matéria, né? Mas teve, estava lá, né? E você olha os livros de história, era interessante que a gente estudava coisas de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, né? E os livros de história estão se reformulando sempre, né? Por conta dos acontecimentos da humanidade. E nós estamos aqui 67 anos depois. Talvez uma geração tenha passado, talvez pessoas que estiveram naquela época já não estão mais aqui a receber essa carta. E Pedro dirige essa segunda carta aos mesmos destinatários, as mesmas igrejas recebem essa segunda carta. E nós estamos aqui diante de um fato, diante de algo que também acontece conosco. Não sei se você já se analisou dessa forma, se você fica muito tempo, talvez, sem contato com a Bíblia, se você fica muito tempo sem contato com a igreja, se você fica muito tempo sem contato com as verdades do Senhor na sua vida, parece que você vai se distanciando dessas verdades, você vai se esfriando espiritualmente. Isso acontece, isso é uma verdade, né? Talvez você já experimentou isso. E você imagina, então, 67 anos depois dos ensinamentos de Cristo, uma vez que a Bíblia não está aqui condensada, né, nesse compêndio que nós temos hoje, as pessoas estão ouvindo o que os antepassados estão ensinando acerca de Cristo, ou seja, muitas pessoas já não tinham mais certeza sobre os ensinamentos de Cristo e muita gente estava ensinando coisas que não deveriam. Portanto, a mudança de tom aqui do apóstolo Pedro não se dá por conta de uma mudança de assunto, mas por conta de uma mudança de perigo. Se na primeira carta nós vemos Pedro nos dar as razões da nossa esperança, Pedro colocar aqui as bases da nossa confiança em meio à perseguição, em meio a contextos difíceis, foi isso que Pedro fez na primeira carta, nos trouxe confiança e esperança, mesmo num tempo de perseguição, mesmo num tempo de contexto difícil, como eu e você enfrentamos, sempre enfrentamos. Já nessa segunda carta, nós vamos ver Pedro falar sobre os verdadeiros cristãos, o que nós vimos no primeiro capítulo, né, quando nós estudamos, e combater os falsos ensinos, os falsos mestres. Perceba, note que há algo diferente aqui. Pedro não está atacando falsos profetas, pessoas que estão fora da igreja falando mal da igreja, pessoas que estão fora da igreja profetizando algo falsamente. Pedro está atacando os falsos mestres, pessoas que, como você viu nesse texto pesado que nós lemos, pessoas que de alguma maneira, e algum jeito, e algum dia, se encontraram com o Senhor, ouviram a verdade, estão dentro da igreja propagando ensinos fraudulentos. São falsos mestres que estão dentro da igreja. E nessa segunda carta, Pedro vai trazer essa tônica, aliado à certeza da nossa salvação, a segunda vinda de Cristo como a consumação da nossa fé e a supremacia da palavra de Deus diante de todas as outras coisas. Porque eu e você precisamos avançar no conhecimento de Deus, e isso se dá por meio de Cristo Jesus, para definirmos de uma vez por todas, meus irmãos, a nossa certeza em Jesus Cristo como nosso Salvador. Na primeira carta, Pedro encorajava os crentes em virtude da chegada do sofrimento, da perseguição que aqueles irmãos enfrentavam, e nessa segunda carta, ele está trazendo os crentes para a sã doutrina por conta dos ataques dos falsos mestres. Perceba, 4 anos depois, saímos de um contexto de
sofrimento e perseguição, e a gente entra num contexto de falsos mestres, hereges ensinando falsamente a palavra de Deus, e a necessidade de reafirmarmos essa palavra de Deus. Como disse a você, alguns dos cristãos que estão recebendo essa carta agora, são como nós aqui, não viram o Senhor Jesus. E muitos deles estão se afastando da sã doutrina. Muitos deles estão se afastando dos ensinos de Jesus. E pense você como num contexto adverso, como num contexto de perseguições, num contexto de sofrimento, como que era possível esses cristãos se afastarem dos ensinos de Jesus? E a razão está aqui na segunda carta de Pedro, porque os falsos mestres estavam proliferando. E esse, meus irmãos, é o quadro que, infelizmente, nós enfrentamos hoje no meio da igreja brasileira. Quando se fala de pregação da palavra do Senhor, quando se fala de supremacia da palavra do Senhor, o contexto que eu e você vivemos na igreja cristã brasileira é um contexto de guerra. O tempo todo, se você tem acesso a mídias ditas cristãs, canais de locais que dizem que são igrejas, o tempo todo você verá ataque aos princípios da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui é um retrato do que vivemos hoje. Pedro fala de pessoas que estão inventando histórias que loucamente inventaram. E vemos proliferar, aumentar, de maneira assustadora, o número de falsos mestres, não falsos profetas, falsos mestres. Pessoas que estão dentro da igreja ensinando, talvez, um caminho mais fácil. Talvez um cristianismo que se adeque às realidades dos homens. Uma igreja que seja auto-adaptável à sociedade que hoje mudou. Obviamente, irmãos, muitas coisas na forma da igreja mudaram com o tempo. Muitas coisas mudaram. Formas de ser, a maneira que a igreja desenvolve a sua liturgia, a maneira que a igreja é até decorada, você sabe muito bem distinguir uma igreja histórica, uma igreja que tem a sua construção de mais de 50 anos, e uma igreja nova. Não há problema quanto à forma. Coisas que talvez precisam ser melhoradas, vão sendo melhoradas. Mas a gente tem uma coisa dentro da igreja que não pode ser alterada. A igreja se mantém até os dias de hoje não por conta da sua inovação tecnológica, não por conta da sua inovação social, não porque as igrejas agora estão mais agradáveis de se congregar, porque agora nós temos mais, os nossos desejos foram mais atendidos nas igrejas de hoje. A igreja permanece até o dia de hoje por conta da palavra de Deus. Nós não podemos alterar essa essência de que a palavra da verdade precisa ser anunciada. Talvez o pastor não estará de terno e gravata, mas ele não pode negociar essa verdade. Talvez você não vai ver uma formatação histórica dentro de uma igreja, mas nós não podemos negociar a verdade do Evangelho. Pedro começa essa carta, no capítulo 1 que nós vimos há alguns domingos atrás, com uma descrição da vida cristã. E é óbvio, porque ele faz isso, porque agora ele vai combater os falsos mestres, os falsos cristãos. E antes disso, ele quer demonstrar quem são os cristãos autênticos. E nós vimos ali 3 importantes declarações da vida cristã autêntica. A primeira, eu tenho certeza que você lembra, que você não esqueceu, apenas 2 domingos se passaram. A vida cristã começa com a fé salvadora em Cristo Jesus. Essa fé redunda em crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual traz resultados práticos. Traz novos frutos na nossa vida, nos dá uma nova visão, nos traz uma segurança inabalável, porque ela está consolidada em Cristo Jesus. Então, Pedro traça o perfil do autêntico cristão. O verdadeiro cristão que a sua vida está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus que é fonte. Ouça isso, irmãos. Ela não é um meio,
ela não é um fim. A palavra de Deus é fonte, é a fonte da nossa vida. Dali jorra a nossa vida. Nós não usamos a palavra de Deus para gerar alguma coisa, para ser um meio para alguma coisa, para ser o final da nossa história. A palavra de Deus é a fonte da nossa existência, onde a nossa vida está apoiada. Portanto, com isso, por mais que isso pareça simplório, eu quero afirmar a você que a palavra de Deus é tudo que eu e você precisamos, é tudo que você precisa. Não espere que eu vou dar a você táticas de como vencer essa situação, 21 caminhos para você prosperar em tal questão. Não espere que eu vou dar a você um caminho, uma situação, ou eu vou fazer o chão tremer, ou alguma fumaça vai sair para que alguma coisa sobrenatural aconteça. Tudo que você precisa é a palavra de Deus. Você tem acesso a ela, independente de quem está aqui na frente anunciando. Amém? É tudo que você precisa. E Pedro está exortando os seus leitores, e é o que eu quero fazer aqui nessa noite com você, convidando esses leitores a prosseguirem, a avançarem na corrida cristã. O que mais é difícil, talvez, dentro da igreja, não são exatamente os problemas que talvez a comunhão gera. O que é mais difícil na igreja talvez não sejam os desafios financeiros, as dificuldades de fazer alguma coisa por conta do número de pessoas. Esse não é o maior problema da igreja. O maior problema da igreja, um dos maiores, não quero ser aqui taxativo, trazer o maior problema da igreja, mas um dos maiores problemas da igreja são os cristãos que não crescem, que não avançam, que não progridem. Pedro está nos dando essa análise para nos fazer entender que o cristão que não progride, o cristão que não cresce espiritualmente, será presa fácil no meio desse escassel, dessa guerra que nós vivemos para pregar, para anunciar a verdade de Cristo. E o que Pedro está tentando fazer é remover todas as dificuldades do meio da igreja que pode atrapalhar a igreja de crescer e obedecer os seus conselhos. E veja, sempre quando falamos de crescimento de igreja, nós estamos falando de crescimento espiritual. Os números, eles são consequência do que está acontecendo espiritualmente. E mais uma vez, irmãos, nós que viemos aqui hoje celebrar a ceia do Senhor, nós devemos relembrar esse convite de Pedro e reafirmar esse convite de Pedro para o nosso retorno à sã doutrina. A palavra de Deus é tudo que temos e é tudo que precisamos. Você não tem ideia de como muitas pessoas ficaram completamente desesperadas quando as igrejas fecharam. Teve gente que adorou, Não sabe até hoje que a igreja voltou a funcionar. Está achando que voltou tudo. Que não voltou, Mas muita gente ficou desesperada. Passou de fase. Muita gente ficou desesperada. Porque as pessoas estavam se perguntando, e agora? Como será a minha vida cristã? Veja, não use essa minha fala para você acreditar que a igreja não é importante. Não use essa minha fala para você acreditar que eu estou fazendo uma apologia ao crente em casa. Eu não acredito nesse cristão. Mas o que eu quero demonstrar para você é que, embora as igrejas estivessem fechadas, muitas pessoas cresceram espiritualmente. Porque então elas passaram a depender unicamente da sua vida devocional. Passaram a depender unicamente da sua leitura bíblica. Porque não pense que não, mas muitas vezes, porque nós não faltamos um culto, porque a gente está sempre aqui no culto, a gente está sempre cantando louvores, ouvindo mensagem, a gente pode acreditar que a nossa vida espiritual está aí, está tudo certo, está aí. Está aqui minha vida cristã. Minha vida cristã está acontecendo, porque eu vou todo domingo. E não. O que nós precisamos é tudo o que nós temos.
A palavra de Deus é tudo que nós temos e precisamos. Não é... Pode já tá no final. Não sei se eu estou com a boca seca. Botaram sal aqui não, né? Uma sede hoje. Não é exatamente da performance que nós precisamos. Não é exatamente da sua criatividade ou da criatividade da igreja em gerar dezenas e dezenas de programas. Nem muito menos de loucas invenções. Olhemos para o básico, irmãos, olhemos para o simples. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Veja, tenha em vista o cenário atual da igreja brasileira, na loucura que isso se tornou. Dos mais loucos ensinamentos que a gente vê acontecer por aí, a gente pensa, não, isso é brincadeira. Ou então você pensa, como que a pessoa conseguiu imaginar isso? Eu achei que eu já tinha visto de tudo. Olhando para esse cenário, é urgente, irmãos, que nós nos dediquemos mais em conhecer as Escrituras para não sermos enganados. Por isso, não se contente em estar aqui apenas aos domingos. Faça o possível para que você esteja em todos os locais, os horários, que você pode obter o seu crescimento espiritual, seja na quarta, no PG, se você pode, seja no domingo pela manhã na classe, seja na sua vida pessoal. E é por isso que Pedro está dando aqui as devidas advertências acerca desses falsos mestres. E Pedro ataca duramente. É importante você pensar, porque dificilmente um cristão daquela época ouviria um falso profeta, né? Jesus já tinha vindo, já tinha passado. Mas eles ouviram atentamente aqueles que ensinavam dentro da igreja. Era a entrega de uma arte falsificada. Dezenas de galerias ao redor do mundo já sofreram desse problema de receber uma arte falsificada. É um dos negócios bem-sucedidos, né? Fraudulentos, porém bem-sucedidos. E a falta de verdade, a falta de autenticidade é um problema também na igreja. Pergunto a você que vai celebrar a ceia hoje, que vamos celebrar a ceia hoje, faremos isso baseados em que verdade? Em qual verdade? Satanás é esse grande imitador, que vem trabalhando com afinco desde que enganou no jardim do Éden, tentando falsificar cristãos, falsificar o evangelho, falsificar a justiça de Deus. E em breve ele se prepara para anunciar ao mundo um falso Cristo. Nós vemos que, em várias ocasiões, Israel se desviou da verdade por dar ouvidos a falsas verdades. E nós precisamos estar alertas, irmãos, porque se não vivemos, estamos nos encaminhando para os dias finais. Portanto, veja o verso 1 que nós lemos, lá do texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Veja que ele faz essa diferença. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, veja, tais mestres os explorarão. Será que isso acontece hoje? Os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pedro aqui só descreve os falsos mestres, a sua falsa mensagem e a ocupação deles, que é difundir e introduzir não somente heresias, mas também falsos ensinamentos. E alguns que, assim como os mestres que são enviados por Deus, mostram o caminho da verdade, esses aprisionam com mentiras. Se você parar para analisar muitas coisas que se falam por aí, é exatamente o que está escrito aqui. Gente que está sendo explorada por conta de histórias que pessoas inventaram.
Pedro está fazendo esse alerta porque muita gente se enveredaria por esse caminho. Desses homens que estão tentando difamar o caminho da verdade. É o cenário do que vemos hoje. Muitos desses falsos mestres, inclusive, estão nas maiores mídias. Estão na televisão, estão com canais na internet com milhões de seguidores. As suas redes sociais assustam, virou um grande negócio falar e inventar as histórias que eles inventam. Você pode fazer aí um top 5 daqueles mais seguidos, e você visita a página deles, e você ouve alguns segundos do que eles falam, e você percebe que é uma história inventada para explorar pessoas. Não estão pregando o Evangelho, mas o pastor está lendo a Bíblia. E quem disse que ler a Bíblia é pregar o Evangelho? Gente que torce a verdade, enganam com métodos falsos, com métodos gananciosos, estão experimentados na arte de serem grandes treinadores, para não usar a palavra em inglês, grandes treinadores emocionais. Eles aprenderam a fazer as pessoas chorar, aprenderam a fazer as pessoas sorrirem, aprenderam a controlar aquela multidão de pessoas. E você pode analisar que raramente esses líderes corruptos possuem poucos seguidores. Pedro condena. No verso 3 ele diz: tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. E não é tão difícil você identificar um falso mestre. Ele lê dificilmente ele vai fugir dessa retórica. Ele vai ler um texto bíblico e vai inventar uma história. Ele não vai falar sobre o texto. Ele vai contar outra história. Ele lê um versículo e conta alguma coisa que ele inventou. Muitos desses têm dificuldade de pregar apenas a palavra, tudo que nós temos. O que você precisamos é pregar a palavra de Deus. Talvez você possa ter muitas ideias do que a igreja pode ou do que a igreja deve fazer. Mas há um mandamento para que a igreja do Senhor não se desvie. É para que ela seja fiel. Para que ela seja verdadeira no anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A verdade está posta diante de nós. Você precisa não apenas de um versículo, você precisa não de uma história que emocione você, você não precisa de uma história que vai te dar ânimo para encarar a sua segunda-feira, você precisa da verdade libertadora do Evangelho. De um Deus que se fez homem para pagar pelos seus pecados, morrendo por você, amando você até o fim e dando a você vida eterna. Pedro bate duramente nesses homens e fala da destruição e da condenação deles. Veja o verso 3. Em sua cobiça, não se esqueça desse versículo, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Veja, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Veja o verso 9, que é importante. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Pedro não estava vendo esperança para esses falsos enganadores. E veja que há algo que nós precisamos apontar aqui. O erro que Pedro está apontando desses falsos mestres não é apenas o seu falso ensino. Eu quero que você preste atenção nisso. Talvez pode parecer para você que o que Pedro está condenando é somente o falso ensino dessas pessoas.
Mas lembre que Pedro está dizendo que essas pessoas conheceram o caminho da verdade. Depois ele usa um provérbio grotesco no final do texto, né? Que dá assim, poxa, repulsa, por que isso está na Bíblia? O ensino, o falso ensino dessas pessoas se dava por conta de um problema. Portanto, o falso ensino que Pedro está condenando aqui é o resultado de um problema. Que eu e você corremos o risco de cair. O problema que Pedro está condenando aqui é a apostasia. Aqueles que vão, pouco a pouco, abandonando a sua fé, e depois de um tempo, eles não sabem mais se de fato creem em Jesus ou se creem naquilo que fazem. E por que a apostasia é um grande problema? Porque a apostasia gera um auto-engano. Ela nos faz acreditar que estamos bem de maneira religiosa, no entanto, estamos vivendo uma vida falsa. Um cristianismo sem autenticidade, sem verdade. Esses falsos mestres não estavam apenas ensinando equivocadamente, eles estavam abandonando o reto caminho. Sabe quando nós vamos desvalorizando alguns pecados e tratando coisas que são perigosas como normais? Pedro está dizendo que o julgamento não havia acontecido, mas era certo sobre eles. Por mais que aqueles mestres parecessem seguros, o julgamento final estaria sobre eles. Portanto, Deus não foi condescendente com os anjos que pecaram. É a primeira afirmação que Pedro faz aqui. Com a rebelião no mundo angelical, mesmo assim, Deus os condenou eternamente. Deus não poupou uma geração inteira na época de Noé, a não ser Noé e a sua família, quando houve o dilúvio. Deus não poupou 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, cidades que até eram consideradas frutíferas, mas cidades de homens maus, completamente devassos e pecadores. Deus não aliviou essas cidades. O pecado dessas cidades subiu até Deus e essas cidades foram destruídas, reduzidas a cinzas, como diz o texto. E Pedro diz que esse é o exemplo que acontecerá com aqueles que se desviaram, com aqueles que deram a mão à apostasia, abandonando a sua fé pouco a pouco e hoje vivendo um falso cristianismo. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite, a olhar para os seus últimos dias, a olhar para os seus últimos anos como cristão, no que você está se tornando? Você está cada vez mais próximo de Deus? Ou a sua vida cristã hoje está colocando você mais distante de Deus? A distância que talvez você esteja na sua vida cristã pode fazer você cair num grau de apostasia. De no meio de algumas dificuldades você não encontrar fé no seu coração. Mas o nosso Deus é aquele que tudo sabe, que tudo controla. E Pedro está dizendo que esse Deus a quem servimos sabe livrar o piedoso da provação e também manter os ímpios para o seu castigo. Veja que de que maneira eu e você podemos não cair nesses erros? De que maneira eu e você podemos não viver um falso cristianismo? De que maneira eu e você podemos ter uma vida autêntica, a qual será confirmada nessa noite quando celebramos a ceia? Nós vamos participar de um momento sublime na presença do Senhor, uma cerimônia que é espiritual, a qual nós nos dedicamos ao Senhor. Qual é a nossa posição, irmãos? Diante de tudo que você já ouviu, o que você precisa fazer ao sair daqui? O que você precisa fazer a partir de amanhã, assim que você chegar em casa?
A nossa posição é a mesma, irmãos. É de apego à palavra da verdade. Para nós não nos desviarmos. Porque, segundo esse texto de Pedro, o castigo do Senhor não tarda. Mas nós podemos confiar no livramento que o Senhor está planejando para os seus filhos. Esse livramento começou quando Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Qual verdade você está apegado? Você que está aqui hoje nessa celebração, onde a palavra da verdade está sendo pregada a você, onde a sua vida está? Onde está a sua esperança? Que fé está no seu coração? Pedro estava muito preocupado com os estragos que esses falsos mestres poderiam causar à igreja. Porque, evidentemente, um falso ensino, um falso evangelho, gerará falsos cristãos. E falsos cristãos, voltando à primeira carta, não permanecerão no dia mau. Por que você está enfrentando esse momento adverso na humanidade? Por que você não abandonou a sua fé? Por que, a despeito dos acontecimentos que só você sabe que você está enfrentando, por que você não abriu mão da sua fé em Cristo Jesus? Porque, em última análise, você sabe de uma verdade, que um dia libertará você plenamente, e você viverá eternamente com o Pai. Porque você tem uma esperança no seu coração, e essa esperança não se resume aos dias de hoje, mas aos dias que viveremos eternamente com o Senhor. Por isso que você está aqui. Mas um falso cristão, ele não tem essa esperança. Um falso cristão não conhece essa promessa. Por isso surge cada vez mais no nosso meio, irmãos, a necessidade de nos apegarmos à verdade do Senhor, de saber de quem nós a ouvimos, e saber de quem a ouvimos e para onde então nós vamos. Talvez possa parecer até um pouco de chatice, né, do pastor, quando eu peço para que algum louvor saia da lista, quando eu falo com algum irmão que fez a abertura, olha, isso aqui pode indicar outra coisa. Eu sei que você não é um falso cristão, mas olhando para o que as pessoas podem entender do que você disse, da música que você vai cantar, talvez possa indicar uma coisa completamente equivocada daquilo que a gente planeja. De vez em quando esse pessoal, né? Ainda bem que eu falo só quando eu for falar essas coisas, eu falo assim pelo WhatsApp, que não dá para enforcar o pastor. Mas isso é um cuidado que nós precisamos ter. É um compromisso que nós precisamos ter. Nós não podemos cair no erro de anunciar uma inverdade, ou de, na tentativa de anunciar a verdade, querer ser mais inovador, querer ser mais moderno, e no final das contas, anunciarmos uma falsidade. Por isso que Pedro começou essa carta com os preceitos positivos acerca da salvação, do crescimento cristão, no capítulo 1, da confiabilidade da palavra de Deus. No entanto, esse perigo é um perigo real, e ele demonstra o seu furor contra esses falsos mestres. Aqui no verso 9, veja comigo, estamos caminhando para o fim. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Veja como Pedro descreve essas pessoas. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais.
guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Verso 13, eles receberão retribuição pela justiça que causaram, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Veja, iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da justiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Veja o verso 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Veja o perigo dos falsos ensinos. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que o princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Nós sabemos que, como aqui nós vimos a necessidade de olharmos para a verdade constantemente. E esses falsos mestres conheceram o santo mandamento, ouviram a verdade, e agora se desviaram, venderam a sua consciência, abandonaram a sua fé. Esse é o perigo que podemos cair se nós acreditarmos que precisamos de mais alguma coisa além da palavra de Deus, além da palavra da verdade. Esses falsos mestres um dia disseram sim à igreja, mas talvez nunca se converteram. Esse aviso que Pedro está dando aqui, irmãos, é um aviso solene e é a todos nós aqui nessa ceia. Nós precisamos orar e clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia da sua igreja, para que nós não tenhamos esse mesmo fim de gente que confessou a sua fé, mas a sua vida está completamente divorciada da verdade. E essas pessoas, além de enganar a outros, enganam-se a si próprio. Pedro nos traz essa realidade. Por isso, analise bem que tipo de vida você anda vivendo. Esses falsos mestres prometiam que não tinham. Pedro fala que eles eram uma fonte sem água, ou seja, é um embuste, é um engano. Todo mundo que encontra uma fonte pretende se saciar, pretende fartar. Mas são fontes sem água. Uma figura inútil, uma névoa carregada pela tempestade, não serve para absolutamente nada. Se apresentavam como fontes da vida, mas estavam completamente secos e se tornaram não apenas enganadores, mas escravos da sua corrupção. E Pedro está concluindo essa sessão desse capítulo 2, nos exortando sobre um dos maiores pecados que nós estamos vendo nos últimos dias assolar a igreja, como eu falei a você, é a apostasia. Não pense você que o pior pecado que a igreja pode enfrentar é a perversão sexual, é o declínio da moral, é o declínio ético. Não pense você que o maior problema que a igreja pode enfrentar são problemas financeiros. O maior problema que a igreja pode enfrentar e está enfrentando nesses últimos dias é a apostasia. Gente que, embora esteja dentro da igreja, está anunciando uma vida falsa. E isso vai enganando a outras pessoas. E outras pessoas vão vivendo uma vida falsa, distante de um autêntico cristão.
Gente que confirma a sua fé com a boca, mas nega a sua fé com as suas práticas. A doutrina que é bem compreendida, mas não desemboca numa vida santa. E Pedro termina com 2 ditados daqueles dias, 2 provérbios, que eu quero resumir para você, que mesmo que cause alguma repulsa em você ouvi-los, ele está na Bíblia, nós precisamos olhar. Ele diz: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pedro está dizendo: melhor seria que nunca tivessem conhecido esse caminho, do que depois de conhecer o abandonarem, abandonar o santo mandamento. Então ele fala desse cão que volta ao seu próprio vômito, da porca lavada que volta à lama. O que Pedro quer nos dizer com esses 2 ditados é que, embora essas 2 figuras, tanto o cachorro quanto o porco, tivessem passado por alguma mudança, essa mudança foi apenas externa. Eu tive um cachorro que comia giz de cera, todo giz de cera que ele via pela frente ele comia. E era impressionante que isso sempre fazia mal a ele. Ele sempre tinha vontade de colocar aquilo para fora, né? Então ele vomitava aquilo, mas alguns segundos depois, alguns dias depois, se ele visse um novo giz de cera, ele comia. Embora ele tenha entendido que essa experiência não era boa, embora ele tenha passado por essa experiência que foi ruim, ele então, depois de vomitar, ele se sentia melhor. Em análise com Pedro, esse cachorro agora estava limpo, continuou sendo cão de sempre e voltava às mesmas práticas. Assim como aquela porca lavada, que agora está limpinha, pronta para estrelar aquele filme que você conhece. Em poucos minutos, ela está lá, cumprindo com a sua condição, na lama novamente. O cachorro que parecia melhor, novamente estava voltando às mesmas práticas. A porca que agora estava lavada, estava se sujando novamente. Nada alterou quem eles eram. Eles continuaram cumprindo as mesmas coisas. Veja que imagem repugnante que Pedro usa, e era exatamente esse impacto que nós sentimos hoje, que ele queria causar. A experiência daquele cão, ou a experiência daquele porco, não alterou em nada em suas vidas, eles continuaram sendo a mesmíssima coisa. Há muitas pessoas que chegam à igreja, passam por algum processo, se sentem melhor, mas em pouco tempo estão nas mesmas práticas de antes. Vivendo a mesma falsa vida de antes. Gente que até parece, mas no fundo a gente sabe que não é. Talvez uma imagem daquela figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. Talvez você não compreenda completamente, mas a figueira é uma árvore que primeiro ela se enche dos seus frutos e depois das folhas. Então, sempre que alguém via uma figueira com folhas, esperava encontrar frutos. Aquela figueira que Jesus encontrou era uma falsidade. Ela aparentava ser frutífera, mas não era. Se eu e você não nos cuidarmos, não atentarmos para essa verdade, não nos preocuparmos em ter uma experiência verdadeira com o Senhor e viver essa verdade, poderemos ter esses mesmos finais. Viver uma vida falsa. Não que, obviamente, a sua salvação dependa daquilo que você faz, mas a sua salvação indicará você a uma vida totalmente nova. Pare de procurar elementos para que você viva essa verdade. A palavra de Deus é tudo que você precisa, é tudo que nós temos. Cristo é a verdade que nos liberta. E nos liberta completamente. Hoje, então, é o tempo, ao celebrarmos essa ceia, de retornarmos ao Senhor de fato e de verdade. Amém? Queria que você baixasse a sua cabeça, eu quero orar com você.
Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Estamos nos encaminhando para a celebração da ceia. Nós sabemos que humanamente nós não temos condições de sentar à sua mesa, ó Pai. Sabemos que é por conta do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia que estamos aqui, Senhor. Portanto, eu quero, ó Deus, conclamar a sua igreja, Senhor, a esse retorno à tua santa palavra, ó Pai. Ao teu evangelho, Senhor, que é tudo que nós precisamos. A palavra da verdade que pode mudar completamente quem nós somos. Alterar as nossas vidas, para que não voltemos às mesmas práticas de antes, ó Pai. Senhor, nos ajuda, para que não emprestemos os nossos ouvidos para falsos ensinos. Nos ajude, ó Deus, para que não vivamos uma vida falsa e, por conseguinte, um evangelho falso, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Sabemos que somos pecadores, ó Pai. Sabemos o quanto somos falhos, o quanto dependemos da Tua graça. Mas sabemos que o Senhor é o Deus de toda a graça, o Deus de todo o poder. Em Ti, o Teu Filho amado Jesus, está o nosso perdão. Perdão que foi vertido naquela cruz, no Teu puro sangue que nos libertou. Nos libertou completamente, ó Deus, dessa escravidão do pecado, para que possamos agora vivermos livremente uma vida santa que glorifica o Teu nome. Nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus.